Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, então estamos aqui em mais um encontro do Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP e continuamos com a leitura do texto do Werner Jäger, a introdução, do livro dele famoso, Paideia. A introdução se chama Lugar dos Gregos na História da Educação, e nós estamos lendo aqui, tentando entender quais são as concepções, as ideias desse autor, bastante famoso, uma obra muito famosa. Então, eu vou continuar a ler a página 9 da edição da Martins Fontes, aquela edição de capa dura, de 1995. Diz o Jäger: dissemos que a importância universal dos gregos como educadores deriva da sua nova concepção do lugar do indivíduo na sociedade. E, com efeito, se contemplamos o povo grego sobre o fundo histórico do Antigo Oriente, a diferença é tão profunda que os gregos parecem fundir-se numa unidade com o mundo europeu dos tempos modernos. E isto chega ao ponto de podermos, sem dificuldade, interpretá-los na linha da liberdade do individualismo moderno. Efetivamente, não pode haver contraste mais agudo que o existente entre a consciência individual do homem de hoje e o estilo de vida do Oriente pré-helênico, tal como ele se manifesta na sombria majestade das pirâmides, nos túmulos dos reis e na monumentalidade das construções orientais. Em contraste com a exaltação oriental dos homens-deuses, solitários, acima de toda a medida natural, onde se expressa uma concepção metafísica que nos é totalmente estranha. Em contraste com a opressão das massas, sem a qual não seria concebível a exaltação dos soberanos e a sua significação religiosa, o início da história grega surge como princípio de uma valoração nova do homem, a qual não se afasta muito das ideias difundidas pelo cristianismo sobre o valor infinito de cada alma humana, nem do ideal de autonomia espiritual que desde o Renascimento se reclamou para cada indivíduo. E teria sido possível a aspiração do indivíduo ao valor máximo que os tempos modernos lhe reconhecem, sem o sentimento grego da dignidade humana? É historicamente indiscutível que foi a partir do momento em que os gregos situaram o problema da individualidade no cimo do seu desenvolvimento filosófico que principiou a história da personalidade europeia. Roma e o cristianismo agiram sobre ela, e da intersecção desses fatores brotou o fenômeno do eu individualizado. Mas não podemos entender de modo radical e preciso a posição do espírito grego na história da formação dos homens se tomarmos um ponto de vista moderno. Vale mais partir da constituição rássica do espírito grego. A vivacidade espontânea, a sutil mobilidade, a íntima liberdade, que parecem ter sido as condições do rápido desabrochar daquele povo, na inesgotável riqueza de formas que nos surpreende e espanta ao contato com os escritores gregos de todos os tempos, dos mais primitivos aos mais modernos, não tem as suas raízes no cultivo da subjetividade, como atualmente acontece. Pertencem à sua natureza. E quando esse povo atinge a consciência de si próprio, descobre pelo caminho do espírito as leis e normas objetivas, cujo conhecimento dá ao pensamento e à ação uma segurança antes desconhecida. Do ponto de vista oriental, é impossível compreender como os artistas gregos conseguiram representar o corpo humano, livre e descontraído, fundados não na imitação de movimentos e atitudes individuais escolhidas ao acaso, mas sim na intuição das leis que governam a estrutura, o equilíbrio e o movimento do corpo. Do mesmo modo, a liberdade sofreada sem esforço, característica do espírito grego, desconhecida dos povos anteriores, baseia-se na consciência nítida de uma legalidade imanente das coisas. Os gregos tiveram o senso inato do que significa natureza. O conceito de natureza, elaborado por eles em primeira mão, tem indubitável origem na sua constituição espiritual. Muito antes de o espírito grego ter delineado essa ideia, eles já consideravam as coisas do mundo numa perspectiva tal que nenhuma delas lhes aparecia como parte isolada do resto, mas sempre como um todo ordenado e em conexão viva, na e pela qual tudo ganhava posição e sentido. Chamamos orgânica a esta concepção porque nela todas as partes são consideradas membros de um todo. A tendência do espírito grego
para a clara apreensão das leis do real, tendência patente em todas as esferas da vida, pensamento, linguagem, ação e todas as formas de arte, radica nessa concepção do ser como estrutura natural, amadurecida, originária e orgânica. O estilo e a visão artística dos gregos surgem, em primeiro lugar, como talento estético. Assentam num instinto e num simples ato de visão, não na deliberada transferência de uma ideia para o reino da criação artística. A idealização da arte só mais tarde aparece, no período clássico. É claro que não basta insistir nesta disposição natural e na inconsciência desta intuição para explicar a razão, porque aparecem os mesmos fenômenos na literatura, cujas criações não dependem já da visão dos olhos, mas da interação do sentido da linguagem e das emoções da alma. Até na oratória grega encontramos os mesmos princípios formais que vemos na escultura ou na arquitetura. Referimos-nos ao caráter plástico ou arquitetônico de um poema ou de uma obra em prosa. Ao falarmos assim, não estamos pensando em valores formais imitados das artes plásticas, mas antes em normas análogas da linguagem humana e da sua estrutura. Empregamos estas metáforas apenas porque a articulação dos valores nas artes plásticas é mais intuitiva e por isso mais rapidamente apreendida. As formas literárias dos gregos surgem organicamente na sua múltiplice variedade e elaborada estrutura das formas naturais e ingênuas, pelas quais o homem exprime a sua vida, elevando-se daí à esfera ideal da arte e do estilo. Também na oratória, a sua aptidão para dar forma a um plano complexo e lucidamente articulado deriva simplesmente do sentido espontâneo e amadurecido das leis que governam o sentimento, o pensamento e a linguagem, o qual conduz finalmente à criação abstrata e técnica da lógica, da gramática, da retórica. A esse respeito, aprendemos muito dos gregos. Aprendemos a estabilidade férrea das formas do pensamento, da oratória e do estilo, que ainda hoje para nós são válidas. Bem, longo trecho, mas eu penso que há um conjunto, né? Tem uma ideia junto nesse trecho que eu li sobre o modo como o Iega tenta compreender a experiência cultural grega. Eu acho que assim, a parte que eu mais compreendi, que eu compreendi melhor, digamos aqui, né, é quando ele fala do lugar do indivíduo na sociedade, e que isso tem um destaque no pensamento grego, né? E aí eu lembro bastante das teses em que, agora, por exemplo, a gente está, né, vendo as questões do Oriente Médio, em que alguns orientalistas e mesmo árabes e muçulmanos falam sobre a falta deste elemento dentro da cultura árabe que tem essa diferença para a nossa cultura ocidental, né? Da valorização do indivíduo pelo antropocentrismo que vem da cultura grega. Mesmo no cristianismo, em que Deus se encarna como homem, né? Então você tem todo esse aspecto antropocêntrico na cultura ocidental, onde a alma humana, o indivíduo, ele tem um valor infinito, como diz o Jäger aqui, né? E, portanto, a gente tem uma compreensão que pode nos conduzir a uma sociedade mais democrática, ou humanista, ou científica, né? E que muitas vezes o pensamento não está presente no mundo árabe, apesar deles terem sido herdeiros também da filosofia grega, né? De Aristóteles e tal. Mas que esse elemento do individualismo não é destacado. E justamente por conta dessa falta, você tem esse contraste entre uma cultura, por exemplo, que libera as diversas manifestações da individualidade e da sexualidade, e uma cultura onde você reprime e que você diz assim, olha, aqui nós não podemos se vestir dessa forma, atuar dessa maneira, mas você fala, mas isso é a expressão da minha identidade? Só que não é reconhecido dessa maneira porque o coletivo, e aqui ele fala, né, que eu sei que isso é uma tese orientalista, mas eu tendo a concordar de que o coletivo é mais forte no Oriente e o indivíduo tem mais valor no Ocidente, a partir, eu acho que justamente disso, né? Quando o pessoal fala, porque o Ocidente é baseado na cultura judaico-cristã, mas eu acho que o elemento mais essencial da modernidade está mais vinculado com os gregos e com essa concepção do indivíduo, do valor do indivíduo, do que com o cristianismo, né? E aí, como o Jäger fala, quando você coloca a cultura grega sobre o pano de fundo do Oriente pré-helênico,
você salta quase que uma nítida identidade entre os modernos e os gregos em comparação com os orientais pré-helênicos, né? Eu sei que é o tema que a gente ainda estava discutindo e que eu acho bem interessante porque, inclusive, a ideia do indivíduo é uma ideia bem recente, né? Eu acho. E é uma ideia muito importante, que não necessariamente a gente vá preservar isso historicamente, né? Tem uma certa dificuldade com essas afirmações demasiadamente amplas. É claro que se você colocar a arte grega, por exemplo, próxima da arte oriental chinesa, ou mesmo a arte muçulmana, né, nós vamos perceber diferenças. Sim, sem dúvida. Especialmente quando a gente não tem claro de que período nós estamos falando, sabe? De que momento nós estamos falando. Então, podíamos pensar que isso que é dito da cultura ocidental, por assim dizer, em contraste com a oriental, poderia ter sido dito ao contrário em certos momentos da história, sabe? Fico pensando, uma Andalucia florescente poderia dizer que aqueles francos cristãos eram todos uns bárbaros, porque agiam, sei lá, de uma maneira não tão civilizada, não faziam aqueles poemas que nos chegaram em língua árabe e que foram feitos durante esse período florescente da cultura muçulmana, ou então que cidades europeias não se comparavam a Bagdá, não se comparavam a essas cidades aí, Isfahan e tudo mais. Eu entendo isso, só tenho muita dificuldade com essas afirmações muito amplas, porque, obviamente, eu concordo que existam traços, eu acho que até é um princípio que, quando eu leio essas obras e quando eu leio qualquer coisa, é tentar perceber traços, permanências, mas se eu comparo a obra dos gregos antigos com a obra dos egípcios antigos, aí fica mais fácil, sabe, para mim? Eu não sei se o Islã, ele sempre foi tão distante, porque também, do que a gente está falando, de qual Islã nós estamos falando, não? E qual Islã? É o Islã da falsafa? É o Islã de um Averroes, de um Avicena, de um Ibn Khaldun, esses autores que receberam essa herança greco-romana, especialmente grega, também via Bizâncio, mas antes também eles fazem essa aristotelização da teologia, tem discussões teológicas complicadas e filosóficas complicadas em vários momentos da história do Islã também. Do que nós estamos... Sabe, o recorte, eu acho que é importante a gente ter o recorte. E eu penso que outra coisa fundamental também para a gente compreender é a conexão entre esses princípios, que sim, eu concordo com você, sim, Cassiano, que na cultura grega, mais do que na cultura romana, e depois na tradição cristã, nós tenhamos um destaque para o valor do indivíduo, para o valor da pessoa. Tudo isso para dizer que houve a experiência moderna em conexão com o desenvolvimento do capitalismo. E aqui eu não estou sendo marxista, eu estou longe de ser um marxista, mas notem o quanto é fundamental para o desenvolvimento de uma cultura individualista como a nossa, também se desenvolva a ideia do homo econômicos. O quanto isso é solidário. Então, eu penso que há uma possibilidade do advento nessas sociedades que se tornam capitalistas, uma maior facilidade ou mais permeabilidade a certos ideais que favorecem o desenvolvimento do capitalismo, dentre eles, para a nossa discussão aqui, a criação deste agente econômico, desse homem econômico, de expectativas econômicas, de expectativas que são pessoais. Aquilo que o Karl Marx fala no Manifesto Comunista, né? Ele diz assim que o capitalismo, a burguesia, na verdade, né? Ela universaliza, ela globaliza, ela destrói as tradições, ela tem essa tarefa também histórica, digamos assim,
de romper as tradições, de quebrar os laços das sociedades tradicionais, conservadoras, para criar essa situação nova com a centralidade do capital e a centralidade da vida econômica como o norte, né? Ou seja, a economia como o norte da vida, destruindo organizações pré-capitalistas, organizações que não tinham esses valores, o valor do ganho, o valor da exploração do trabalho e etc. e tal. Então, só isso, eu estava pensando alto aqui. Primeiro, então, resumindo tudo isso que eu falei para caramba aqui, né? Eu penso que a gente precisa levar em conta de que período nós estamos falando e tomar um pouco de cuidado, eu tomaria cuidado com os saltos geográficos contemporais. Me parece que tem um aspecto relevante do texto aí, que é a experiência do homem grego, né? Ele experimenta um jeito de ser diferente do que aquilo que até então se experimentava, né? Ou se experimentou enquanto existência mesmo. Então, se houve, de algum modo, uma certa elevação da subjetividade humana, vamos pensar assim, o ser humano se entendeu melhor na sua capacidade de lidar consigo mesmo e com a natureza, né? Me parece que aí é que se encontra a chave do novo homem, que vai se tornar o novo sujeito ou o cidadão, né? Que marca a posterior cultura europeia. Então, essa coisa assim de que há uma abertura para a sensibilidade humana. Eu penso que é daí que toda a arte posterior, né? Que toda a literatura posterior, que toda a esfera das letras, inclusive, e a própria religião, porque não dá para a gente pensar, a gente estava falando de cristianismo, por exemplo, eu acho que sequer o mundo árabe conseguiu fugir disso, sabe? Porque o Oriente também experimentou, com base na experiência grega, uma nova percepção acerca do que consiste ser homem. E eu não consigo imaginar, por exemplo, Maomé recitando todos os versos do Alcorão, se não tivesse existido na história humana a experiência grega da literatura, da compreensão do mundo e do próprio olhar metafísico. Porque mesmo o Alcorão, ele é carregado de mensagens que não são só mensagens, são cânticos também, são ritmos também, existe harmonia aí, né? A gente precisaria estudar a língua árabe para poder entender, interpretar adequadamente tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar o Oriente vivendo a experiência oriental de ser pós esse mundo helênico, né? Sem passar também pela experiência do homem grego, lá no antigo, clássico, enfim, né? Eu acho que essa fronteira entre o Ocidente e o Oriente, ela é muito problemática sempre, muito problemática, né? Todas as vezes que a gente vai tentar estabelecer alguns limites, esses limites, eles são fracos, eles acabam não se sustentando. Eu não sei se nós teríamos islamismo, por exemplo, sem a experiência grega, porque nós tivemos que passar pela experiência do cristianismo e, obviamente, o islamismo tem muito de antítese, né? E um pouquinho também de síntese da própria tradição cristã, que foi rearranjada toda ela aí no período helênico, né? Século II, III, enfim, IV depois de Cristo, e depois, obviamente, durante a Idade Média. Então, essa capacidade que os gregos parecem ter descoberto de lidar com a forma de experimentar o mundo e de se experimentar a si próprios, é que marca a identidade do novo indivíduo, né? Do novo homem, do novo cidadão e, inclusive, do novo político, daquele que tem implicações com a vida comum, que é algo que é um pouco difícil da gente encontrar nas civilizações anteriores. Quando você substitui a figura do escravo e do servo pela figura do cidadão, você dá para ele uma nova experiência de realidade. Eu nunca fui escravo para saber como que é a escravidão, mas como cidadão eu sei que muitas coisas
eu deixaria de usufruir se eu agora me tornasse escravo. Então, esse experimento que os gregos viveram, ele se tornou fundamental, não só para o Ocidente, eu penso que para o Oriente também, inclusive para a gente fazer as críticas que faz deles, e certamente eles sabem das críticas que nós fizemos, né? Eles podem até não concordar, mas eles sabem disso. Então, acho que é um pouco essa a ideia, né? Não sei se falei bobagem demais, mas Penso que faz muito sentido o que você falou. E aí eu acho que nós voltamos naquilo que falávamos antes, ou seja, Oriente. Nesse momento, essas nossas elucubrações aqui são sobre o que chamamos de Oriente Próximo. Não do extremo Oriente, Oriente Próximo. Se é próximo, tem algum tipo de contato. Certamente a experiência do Islã é marcada pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelas discussões teológicas que aconteciam naquela época, naquela região, o nestorianismo, o arianismo, essas concepções cristológicas também, a discussão do que é uma religião verdadeiramente monoteísta, a conexão de Alá, Deus, a representações anteriores, no qual Alá talvez fosse um dos deuses, ou até mesmo, se eu não me engano, poderia até ser uma deusa originalmente, não... Bem, são questões outras, ou seja, não é alguma coisa que surge do nada, ainda que você queira propor um início ab ovo, inaugural, não existem inícios inaugurais, eles são sempre conectados a coisas que vieram antes. Aí eu ia colocar o seguinte, eu penso, quando eu olho daqui para trás e digo que os gregos inauguraram tal coisa, eu penso que devemos tomar cuidado, porque eu só estou falando isso porque eu estou aqui, no presente, olho para trás e constituo, a partir do presente, um fio condutor que é um certo modo de compreender a história, um certo modo de arranjar relato dos fatos, tanto uma produção literária, simbólica, artística, ok? Mas daqui para trás, o que eu quero deixar claro, não é que os gregos descobriram algo, não. Os gregos lá atrás produziram algo e por inúmeras contingências históricas, inúmeras, sabe? Porque Alexandre o Grande ganhou a guerra contra Dario lá, entendeu? Por conta disso chegamos até aqui. Então é um certo princípio antropológico. Eu olho para trás e vejo a origem simplesmente porque eu estou no presente e, de algum modo, me conecto com o passado, criando esse fio condutor que não existiria se eu olhasse do passado para o futuro. Não há como prever o que vai acontecer. Porque se as coisas tivessem sido minimamente diferentes, não estaríamos aqui, talvez, nem falando a língua portuguesa, e nem pensando essas coisas, teríamos lido outras coisas. Há uma contingência naquilo que aconteceu, e não a necessidade. Não sei se eu fui claro no que eu estou tentando esclarecer. Porque parece que a gente está indicando um certo finalismo. Olha só, os gregos lá descobriram, e aquilo que eles descobriram, eu não diria que eles descobriram, eu diria que eles inventaram. E os outros também, os persas da época dos gregos antigos inventaram coisas, e os chineses inventaram coisas, e os africanos, egípcios, e depois a Mesoamérica, ok. Mas por uma contingência histórica, viemos para aqui. É mais ou menos, é parecido com aquela ideia assim que diz, deve existir uma inteligência cósmica, que a gente pode chamar de Deus, ou alguém que fez o mundo, o design, né, o design inteligente, né, a tese do design inteligente, deve existir, por quê? Porque, afinal, o mundo é tão perfeito, e o mundo é feito de um modo tão perfeito, que se ele fosse feito de um modo minimamente diferente, nós não estaríamos aqui. Então, deve haver um design. Bem, mas nós só estamos aqui por conta disso. Ou seja, pelo fato do mundo ser como é que eu estou aqui falando. Não quer dizer que o mundo tem que ser como é, no sentido de que isso prova uma intencionalidade. Isso prova um determinado acaso.
Estou indo nessa linha. Isso, ou em outros termos, isso não é um bom argumento para tentar provar a existência de Deus, né? Porque isso aqui pode ser um grande acaso que fez com que nós estivéssemos aqui, ok? Pode ser. Não é um argumento suficiente, não é razão suficiente. É a razão necessária, mas não é a razão suficiente. Mas a ideia é essa, tentar não olhar para trás e dizer, olha, eles descobriram essa coisa fundamental que chega até nós. Não. Nós olhamos para trás e chamamos aquilo de fundamental simplesmente ou especialmente porque nós estamos no presente olhando para trás. Se as contingências tivessem sido outras, nós estaríamos olhando para outro lado, falando sobre outra coisa, ou nem falando, sei lá. Eu penso que, inclusive, no mundo grego, a experiência humana aí traz dois elementos, que é o de reconhecimento e validade, que se apresentam na própria condição humana. Quer dizer, é possível reconhecer e validar coisas que os seres humanos fazem e que, por mais absurdas que possam ser, quando o professor diz aí que nós criamos ou inventamos, né, poderíamos não ter validado. Muitas das coisas, inclusive, elas foram invalidadas. Elas caíram em decadência, degeneraram, desapareceram, e talvez a gente nunca as conheça, efetivamente. Mas se nós pensarmos que antes do mundo grego a validação não estava no homem, eu penso que os seres humanos criaram essa noção de validação da própria criação humana por si próprios. Eu vou citar um exemplo que pode ser que não seja o melhor, né? Mas a ideia da cidade, por exemplo, o que valida a vida pública, senão a própria condição humana? Não existe outro fator externo, um fator interno, aliás, pelo menos não antes do mundo grego, porque até então o destino dos homens, na maior parte das acepções do passado, elas ou estavam vinculadas a uma natureza ou a um Deus. Na medida em que se reconhece que a cidade é um produto do fazer humano, se reconhece também o fazer humano como fundamental. Então, há um processo de validação das criações e das escolhas. O próprio conhecimento, o que valida o conhecimento? Bem, nós não teríamos universidade hoje se os gregos não tivessem desenvolvido essa concepção de que a experiência humana por si, ela pode validar, inclusive a própria retórica, como o texto diz, né? A arte, a filosofia, a literatura, que foram todos processos de validação. Nós estudamos hoje filosofia porque consideramos um saber válido. Poderíamos considerá-lo também como não válido. E dizer que essa experiência filosófica não faz sentido para nós, enquanto seres humanos, e ter deixado isso de fora, né? Eu penso que os gregos, eles, se não inventaram ou descobriram, não sei, mas eles lidaram com essa possibilidade, então, de dar às pessoas, né, a liberdade de validação, o direito de validação e de escolha, e que me parece, sim, muito próprio do mundo grego isso. Em linhas gerais, eu concordo contigo, sim. Só que eu não acho que a escolha seja tão ampla. Eu acho que a escolha é marcada também por contingências. Ela não é uma escolha tão evidente. Entende? É só isso. Eu limitaria. Eu não acho que é uma escolha tão livre, no sentido de que eu escolho validar isso ou aquilo. Eu acho que existem inúmeras contingências, inúmeras contingências que atuam, toda a ordem, milhares, infinitas contingências, determinações de toda a ordem. O âmbito da nossa autonomia é um âmbito mais reduzido, eu acho, ou menos amplo. Eu acho que uma das coisas que o Márcio tocou, e que eu acho que é o tema seguinte do texto, é sobre a estética e a representação artística, né? Eu fiquei pensando aqui, também para fazer essa coisa antitética, né, de opor uma coisa a outra, como, por exemplo, a arte egípcia é uma arte hierática, né? É bastante marcada por elementos, digamos, tipológicos de posição social, formas convencionais de representação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aquela figura, né, da Cleópatra, né, com a mãozinha assim, essas imagens sempre de lado, né, essas imagens sempre pensadas a partir de uma convenção hierática, mesmo simbólica. Então você tem, por exemplo, aquele sol com aquelas mãozinhas que saem do sol, como os raios solares, dando dádivas, né? Os servos como homenzinhos pequenos, que são pequenos perto do faraó, né, ou do sacerdote, ou de alguma figura proeminente.
E quando você coloca em contraposição com a arte grega, e ele coloca aqui algumas afirmações que eu também acho que são bastante genéricas, ou talvez até muito abstratas para você traduzir em uma concepção clara. Mas eu consigo fazer a distinção entre essa arte egípcia, por exemplo, né, e o Egito, né, era uma referência muito próxima para os gregos, e a arte grega dessa natureza, né? E isso aparece muito nos textos de antropologia, como você tem uma substituição do naturalismo para o simbólico, o hierático, na formação, por exemplo, do alfabeto, a cabecinha do boi se torna o Aleph, se torna o alfa, né? E depois você vira ao contrário, né? Os chifrinhos você vira ao contrário e viram A. E vários outros elementos da imagem natural, ou seja, daquela representação rupestre que a gente vê nas cavernas, que são imagens naturalistas de animais que são retratados quase como representações pictóricas, digamos assim, modernas, sei lá, que você tem você tenta retratar ele como você vê, ainda que não seja tecnicamente capaz de fazer isso perfeitamente, né? Esses homens primitivos faziam uma representação naturalista. E os antigos que vieram depois desse neolítico, desse paleolítico, fazem representações mais hieráticas, né? É isso que o Marcos está mostrando. Kouros anaissos. Coisa para ilustrar um pouco o que você está falando, né? É que eu queria encontrar um Kouros anterior ainda. Nosso olho não está vendo a imagem, mas uma estátua grega de um jovem em que ele dá um passo à frente. Esse passo parece como uma grande novidade. Os braços você vê que ainda está na posição rígida ao lado do corpo, né? Mas ele deu um passo à frente e, de algum modo, adentra na terceira dimensão, né? Não é mais representado bidimensionalmente ou de lado, né? Mas ele dá um passo para frente. Esse passo é algo interessante, é algo diferente, é uma inovação, né? Legal também para você mostrar é aquele, eu acho que é Laocoonte, se eu não me engano, é o oposto, né? Já é do período helenístico, né? Helenístico, exatamente. E aí você tem, inclusive, não só a natureza do movimento, mas como a expressividade subjetiva, né? Também, porque no período clássico você tem uma coisa um pouco mais, digamos, aquela coisa de você, sem uma expressividade, sem um pathos muito claro, mas nesse Laocoonte você vê uma expressividade, uma paixão, um pathos, um aspecto emotivo mais claro, né? Um Kouros de Samos, olha como é hierática, como é esquemática, 570, e essa aqui. A gente tem uns 300, 400 anos de distância. E essa obra é uma obra, se eu não me engano, olha lá, cópia a partir de um original helenístico de 200 a.C. Notem o barroco, é um barroco, né? Só que a gente está falando de morte de 200 anos antes de Cristo. É a morte de Laocoonte e dos seus filhos, um episódio do ciclo troiano e tal, né? Então você tem essa diferença aí. Aí entra aquilo que o Márcio falou antes, nós escolhemos essas coisas. Eu acho que a minha questão maior é a seguinte: quando o Jäger, ele usa alguns termos que para mim são um pouco difíceis, por exemplo, quando ele fala termo rássico, porque assim, do que ele está falando? Eu entendo, ele não está sendo racista no sentido que nós imediatamente, não é disso. Ele está apelando para um termo que hoje para a gente não funciona mais. Né? Quando ele está falando assim, o aspecto rássico, fala de algum tipo de natureza ou de essência. Hoje, nós temos enorme dificuldade de compreender explicações que sejam essencialistas. Porque quando eu digo assim, é a condição rássica do povo grego, do que eu estou falando? Aí que está. Eu estou falando do quê? É a constituição íntima daquele povo? Ou... de fato, e sem nenhuma hesitação, vamos afirmar, eu concordo com isso, claro, né, que a cultura grega produziu obras e literatura e tudo mais que voam ainda hoje, né? Concordo, sem dúvida nenhuma, e que foram determinantes para a constituição do mundo, do chamado mundo ocidental e da religião cristã. Eu concordo plenamente. A questão é dizer que isso se deu
porque havia um certo componente rássico. É como se eu dissesse assim, teria algum componente mágico. Quando ele usa os termos espírito, quando ele usa... Quer ver? Tem outro termo que ele fala aqui. No final da página 10, tem os gregos tiveram o senso inato do que significa natureza, assim, tipo... Isso, então, tá vendo? Senso inato, questão rássica. É difícil mesmo. É muito, assim, isso pra gente perdeu completamente. É a ideia que está aqui no autor, que nós já lemos também, poderíamos até ler mais para frente, talvez não agora, porque ele está muito próximo dessa chave, mas poderíamos ler que é o do John Burnett, a ideia do milagre grego. Eu acho que é essa a questão. Essa ideia do milagre grego, que ficou durante muito tempo presente, que vai dizer que os gregos foram, os gregos antigos, né, foram uma raça especial, foram um povo especial, que tinham lá um je ne sais quoi, tinham lá alguma coisa de indefinível que fazia com que eles fossem gênios que inventaram tudo isso. Aí a gente bate, eu penso, naquilo que nós falamos várias vezes aqui quando conversávamos ano passado, eu acho, sobre a tradição, o texto do Eliot, o texto do Harold Bloom, o texto do Borges, sobre a invenção da tradição. Não é algo que está lá na origem, chega até nós, é algo que nós aqui, nesse momento, olhamos para trás e percebemos. Senão a gente dá um caráter teleológico, um caráter de determinismo, que é muito difícil de defender. Não porque eu sou contra o determinismo, não, porque é algo absolutamente inverificável. Sabe, eu não preciso ser um materialista dialético, eu não preciso ser um sujeito que vai contra a, sei lá, cultura branca europeia. Não é nada disso. Assim, é muito complicado eu fundamentar a ideia de que este ou aquele povo tinha esta ou aquela qualidade que chega até nós. Não, porque não funciona assim. Tem aquilo que o Márcio falou, a questão das escolhas. Eu acho que, como eu falei para ele, eu penso que essas escolhas elas são mais restritas, são muito mais restritas. Não são as pessoas individualmente que fazem isso, mas são as culturas, as sociedades que fazem isso, a partir de referências, de contingências de toda a ordem, mas isso acontece. E aí eu encontro o fio condutor. Sou eu que crio essas tradições. Esse essencialismo do texto é o que, para mim, é o que torna esse texto mais datado. Por conta da concepção hegeliana dele, né, Marcos? Ele pensa em teleologia e espírito universal o tempo inteiro aqui. Ele não está dizendo para a gente, mas é isso. O termo espírito que ele usa, né, do que ele está falando? Ele está falando de uma concepção muito específica. Eu achei mais difícil certas afirmações que, por exemplo, distintivas, que eu não consegui encontrar a prova da afirmação. Por exemplo, quando ele diz, na metade da página 10, né? A vivacidade espontânea, a sutil mobilidade e íntima liberdade, que parecem ter sido as condições do rápido desabrochar daquele povo inescutável, fechou aqui, não tem suas raízes no cultivo da subjetividade, como atualmente acontece, pertencem à natureza. É difícil saber se essa vivacidade, da mobilidade, da estética da estatuária grega deriva da natureza ou se ela deriva de um cultivo da subjetividade. Eu não sei dizer se vem da subjetividade. Eu acho que esse tipo de afirmação distintiva é bastante problemático também. Sim, concordo plenamente. Como que era o nome daquele livro do Cassirer que a gente leu no grupo em 2015, porque nesse trecho aí que ele fala que o conceito de natureza, elaborado por eles em primeira mão, tem indutável origem na sua constituição espiritual, muito antes do espírito grego ter delineado essa ideia, eles já consideravam as coisas do mundo numa perspectiva tal que nenhuma delas aparecia como parte isolada do resto. Lembra que o Cassirer falava da ligação simpática, né? Que no pensamento mítico o homem está em comunhão com a natureza, como se fosse um organismo único. Esse trecho aí eu me lembrei disso. Constituição espiritual, é disso? Então, quando você falou da constituição espiritual aí, eu imaginei nesse sentido do que o Cassirer falava dessa noção de experiência no mito e na religião. Então, do simbólico. Só que o simbólico, ele é diferente. Se eu entendi bem, quando ele afirma os gregos tiveram o senso inato do que significa natureza.
olha só, é uma afirmação muito difícil de ser demonstrada. É estranho, né? O senso inato. Demonstrável. Entendeu? Então eu poderia falar que os gregos não tinham senso inato da natureza. Ok, é inverificável. Olha lá, elaborados por eles em primeira mão, isso tem origem na sua constituição espiritual. Qual que é a diferença aqui em relação ao Cassirra, eu penso? O Cassirra é um neocantiano, né? Então, eu não conheço direito Cassirra, então estou falando aqui a partir da leitura do que a gente leu lá. Uma coisa é você dizer que existem formas simbólicas que se desenvolvem nas sociedades humanas a partir, obviamente, da constituição do homem, da própria constituição do homem, e essas formas simbólicas se desenvolvem na sociedade, e essas, então, formas simbólicas vão guiar a vida dessas pessoas nessas sociedades e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que há uma constituição espiritual, uma essência, uma natureza nessas pessoas que se manifesta exteriormente. Então, qual que é a diferença? Podemos dizer que são dois essencialismos, mas o primeiro é um essencialismo que está marcado, antes de tudo, como uma estrutura, uma condição a priori da experiência humana, certo? A experiência humana se dá por meio de formas, se dá por meio da produção de símbolos e de estruturas simbólicas. Mas o conteúdo desses símbolos, ele já não está em nós explicitar, aí eu explicito. Eu preciso dos símbolos, eu preciso das estruturas simbólicas, eu preciso do sentido que eu lanço à natureza. Natureza aqui eu estou usando de uma maneira muito desinflacionada. Ou seja, eu lanço para o mundo fora de mim. Eu lanço para o ambiente no qual eu estou. Então, ou seja, constitutivo do ser humano é a necessidade de compreender o mundo a partir de certa estruturação. Essa estruturação se dá por meio dos símbolos, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que tal intuição sobre a natureza está já dentro de mim, meio que esperando que eu coloque para fora. E que aí os gregos fizeram isso e alcançaram uma compreensão privilegiada da natureza. Isso é muito difícil de ser afirmado. Isso é uma idealização, para dizer tudo. Só que eu só idealizo os gregos porque eu, na posição em que estou, olho para trás e vejo neles os meus pais fundadores. Só que eles não são, no sentido teleológico, meus pais fundadores. Poderiam não ter sido, bastaria que qualquer coisa se desse no meio do caminho. Nós hoje lemos a literatura antiga não porque ela é essencialmente fundadora, originária, um manancial de saberes, a todas as potências da compreensão. Não! Nós lemos a cultura grega porque chegamos até aqui, porque estamos aqui, foi esse o caminho trilhado. Não sei se eu estou conseguindo ser claro nesse sentido, porque eu acho que isso é muito importante. Não é que ali havia uma potência que se manifesta em nós. Não. Ali houve algo, aconteceu algo ali, que chegou até nós e nos constituiu. Mas por conta do quê? Por conta da história. Só que aqui ele é um hegeliano, e o hegelianismo é uma filosofia da história. Só que aqui ele é um hegelianista, digamos assim, essencialista. Porque a ideia é muito simples, mas eu acho que não estou conseguindo transmitir. O caminho é daqui para lá, mais do que de lá para cá. Eu acho que eu concordo totalmente com você quando você fala sobre a contingência desse processo de chegar até a gente, né, Marcos? Que é uma coisa que eu acho que é difícil você afirmar a teleologia disso a partir, né? Tudo bem, ele é um pensador hegeliano e tal, mas hoje em dia esse tipo de afirmação se apresenta de forma meio infundada, né? Como se fosse, olha, isso é desta maneira porque é assim que a história vai fazer. A história vai manifestar no tempo a progressiva individualização do homem. Eu considero que a progressiva individualização do homem é excelente. Isso aqui, para mim, é um valor. Eu não gostaria de viver numa sociedade coletivista, certo? Mas eu não acho que isso é uma necessidade histórica e ali na frente, como eu sempre falo, né? Numa virada de curva, a gente pode acabar numa sociedade totalmente teocrática, maluca, sei lá o quê, voltar para trás, olha só. Concordo. Você usou o termo que eu estava procurando, você foi mais feliz que eu. Necessidade histórica. Você usou essa expressão, né? Não há necessidade histórica. É um historicismo, para lembrar o professor Roque, o falecido
professor Rock, que foi meu professor, Rock Spencer, Marcel de Barros. Você tem um historicismo aberto, um historicismo fechado, né? Ele estava lembrando do Popper também e tudo mais. Aqui é um historicismo meio que fechado, quer dizer, eu não sei se é fechado, mas tem uma tendência para o fechamento, no sentido de que há uma necessidade histórica. Havia algo a ser descoberto, e quem descobriu foram os gregos. E há um historicismo aberto, que é, nós somos moldados pela história, mas o que vai dar nesse desenvolvimento histórico é imprevisível. Você falou muito bem. Nós consideramos que a constituição de um sujeito autônomo, a constituição de uma subjetividade mais ou menos livre, a busca por essa autocriação, né, da nossa subjetividade é um valor para nós, mas que isso é uma necessidade histórica? Não é. Foi uma invenção nossa. E que isso vai se manter, porque a história, como você bem disse, quer assim? Mas não, é isso mesmo. Ali, ó, a gente dá uma virada ali na rua, pronto, cara, virou esquina, de fato. Podemos perder tudo isso. Essas coisas mudam. Acho que essa leitura do texto está sendo importante, porque está mostrando que é possível aproveitar de algum modo o texto, né, sem aderir imediatamente a tudo que está no texto. Eu acho que isso metodologicamente é importante. Diga, Marina. Algo que eu queria que a gente conversasse depois é sobre essa relação com as leis, né, que ele traz, assim, uma percepção das leis como algo que ditou muito dessa experiência grega, né, algo que foi, de alguma forma, percebido e traduzido em diversas práticas humanas, né, que leis são essas, enfim. Mas aqui, eu pergunto para vocês, ele fala aqui das leis? Ele fala no final, leis que governam o sentimento, o pensamento e a linguagem, né? Eu não sei se é isso que a Marina está falando. No final aqui, né, que ele fala, a tendência do espírito grego para a clara apreensão das leis do real, tendência patente em todas as esferas da vida, pensamento, linguagem, ação e todas as formas de arte, radica-se nessa concepção do ser como estrutura natural, amadurecida, originária e orgânica, né? Então, é isso, né? Essa clara apreensão das leis do real, né? Isso tem muita relação com a physis, né? Isso. Então, é isso. A ideia de norma, a ideia de lei, ela aparece entre os gregos. E olha só, olha que interessante. Eu não sei, será que isso não aconteceu com outros povos? Claro que pode ter acontecido, claro. Pode ter acontecido, outras culturas podem ter pensado coisas muito parecidas, né? No entanto, chegam até nós, essa literatura foi aquela que exerceu sobre a nossa maneira de ver o mundo a sua influência, por assim dizer, ou então na chave do Márcio, foi aquilo que as culturas acabaram por escolher, não é? De um modo ou de outro, contingencialmente, mas a ideia de norma, de lei, é a ideia de que existe. E isso aparece não aqui no Jäger, mas aparece de uma maneira, eu acho, mais desenvolvida em autores com referências, pontos de vista e tudo mais, bastante diferentes do Jäger. Por exemplo, Jean-Pierre Vernant, que é um autor que eu acho bastante importante, que é um autor de cunho marxista ou materialista dialético, né? A ideia do quê? De que na cultura grega nós encontramos a concepção da existência de uma norma que aparece, que está inscrita na physis, inscrita no real, inscrita na realidade, para usar um termo meio anacrônico, mas escrita na realidade, e dessa realidade nós também participamos, nós não somos diferentes. Essa oposição tão direta, tão cortante entre homem e natureza, não funciona assim no mundo antigo. Nós também somos physis, nós também estamos na physis, também estamos no cosmos, a ideia de cosmos, a ideia de ordem, né? A ideia de beleza e ordem, quer dizer as duas coisas, né? O cósmico é a ordem e essa ordem é bela. E o que é a lei? A lei é aquilo que coordena, que comanda essa ordem. Quando eu descubro essa norma, então eu sou capaz de ordenar a minha vida a partir dessa norma. A cidade precisaria estar ordenada de modo tal que tal norma não fosse rompida. E nós encontramos isso na história de Édipo. Por que na cidade começa a haver aqueles problemas todos da peste, das pragas na cidade? Por quê? Porque a ordem cósmica não foi rompida.
O que aconteceu? O filho casou com a mãe, o filho matou o pai, o filho teve filhos com a mãe. Isso é uma ordem. A gente pode ir na chave do Lévi-Strauss também e tudo mais, a ideia das relações de parentesco, que seriam, de algum modo, as estruturas de organização social universais e tal. Mas a gente não precisa ir até lá. Basta a gente pensar nisso. Quando Antígona é condenada à morte, isso gera o quê? Gera, por outro lado, o castigo que cai sobre Creonte. Existiria um princípio de ordenação, de harmonização. Quando algo sair aqui do limite do legal, e o legal aqui não é o normativo no sentido de uma lei posta pelos homens, colocada pelos homens. Não. Quando ele rompe o legal que está inscrito na Físis, a própria Físis vai compensar isso. A ideia de nêmesis, a ideia do karma. O cara faz uma coisa errada e logo vem o castigo. Mais ou menos isso. Mas a ideia é que eu preciso conhecer, então, a filosofia, a tradição religiosa, ela está sempre ligada a essa ideia de equilíbrio e de busca do conhecimento dessa ordem. Então, nada em excesso, conhece a ti mesmo, a metade é maior que o todo, apressa-te devagar, essa ideia de equilíbrio. Esse é o legal. Só uma observação sobre isso, eu acho que é interessante porque algumas culturas elas estabelecem uma espécie de ordem humana está em correlação com uma ordem cósmica. Por exemplo, o Egito é bem claro isso, né? É uma sociedade cosmológica, e algumas sociedades colocam a ordem humana em anteposição à ordem natural. E eu já li isso, por exemplo, que na África, em algumas tribos bastante primitivas, eu vou usar essa palavra, porque não são os reinos complexos, né? São umas tribos menores, onde você tem uma ideia de anteposição do humano e do mágico. O mágico é a floresta, e o humano é a tribo, é o local onde eles se reúnem. E aí existe também uma antítese também meio que de luz e sombra também, né? Tudo que é perigoso está lá, tudo que é, digamos, seguro está aqui. Então, eu acho que um texto que é interessante é o texto do Vernant, eu acho que faz sentido, já é relativamente antigo, mas acho que para essa nossa discussão ele faz sentido, as origens do pensamento grego, né, que mostra essa correlação, digamos assim. A ideia de lote, outra coisa importante, ou seja, que cada deus tem o seu lote, o seu meros, sua área, a área em que ele atua, e que você não pode ultrapassar uma área, a área de uma divindade, você não deve invadir a área. Isso também equivale a uma organização da cidade, a ideia de uma organização da cidade feita em grade, sabe? Em que você vai ter essas divisões, a reorganização da cidade, por exemplo, de Atenas, pelas reformas de Clístenes, que leva em conta mais uma reorganização geográfica do que, digamos, tribal, por assim dizer, né? Mas, claro, eles criam outras tribos, mas ela é menos uma divisão que se dá pelo sangue do que uma divisão que se dá pela geografia, pelo espaço, essa matematização do espaço, que é uma matematização política na cidade, mas que refletiria a matematização do cosmos. Então, o cosmos é matematizado, é compreendido em termos matemáticos, de grade, de linhas, de força e de fronteiras, e do que é água, do que é mar, do que é céu, do que é a estrela, ela faz aquele percurso sempre. Então, eu uso essas referências para tentar colocar na Terra mais ou menos essa matematização.